Meus irmãos, eu quero então convidar a igreja para que abra a sua Bíblia comigo lá em Malaquias, no capítulo 1. Nós temos seguido aqui uma sequência, uma série de mensagens neste livro. É o último livro do Velho Testamento. Então, você vai encontrar aí o livro de Malaquias, um pequeno livro, mas uma maravilhosa e tremenda mensagem para os dias de hoje, especificamente para a igreja nos dias de hoje, a igreja que nós vivemos. Capítulo 1, dos versículos 6 em diante, nós vamos então ouvir a palavra do Senhor. Convido aos irmãos que acompanhem a leitura, Malaquias, capítulo 1, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar? Pai Celestial, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Cremos que o mesmo Espírito que inspirou o coração de Malaquias a escrever esta palavra está aqui entre nós nesta noite. E nós cremos que Ele vai e que tem iluminado o nosso coração e a nossa mente, para que esta palavra inspirada venha encontrar guarida em nós. Ó Senhor, modifique o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, e o molde conforme a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, como nós dissemos na semana passada, Malaquias, então, começa a apontar alguns pecados que estava sendo comum na adoração ao Senhor, no meio da nação, no dia a dia daquele povo. Como eu disse, era uma geração, então, que tinha saído do cativeiro já há 100 anos, então já havia ali bastante tempo que eles estavam na terra, já tinham vindo da Babilônia, o cativeiro ficou para trás, já tinham construído o templo, cada um tinha a sua própria casa, o culto acontecia regularmente, os sacrifícios, tudo estava bem. Então aquela geração agora, 100 anos depois,
É uma geração, então, que Malaquias faz algumas ressalvas. Havia alguns pecados entre eles. E nós vimos, então, na semana passada, que Malaquias pronuncia, então, uma sentença, e ele se dirige ao povo dizendo, olha, o amor de vocês por Deus esmoreceu. E ele acusa, então, aquele povo de ter um amor agora comprometido, um amor que havia se esfriado. E Malaquias, então, conclama aquele povo para que, novamente, esse amor seja acendido pelo Senhor. E agora, Malaquias se dirige não ao povo, mas agora aos sacerdotes. Então, no final aqui do versículo 6, ele vai dizer, a vós outros sacerdotes, enquanto que ali nos primeiros 5 versículos, ele se dirige ao povo, aquele povo então, que tinha agora renunciado, esfriado no amor a Deus. Mas agora a denúncia, o outro pecado que Malaquias então denuncia, que estava acontecendo ali, e tem muito a ver conosco nos dias de hoje, é a respeito do serviço. Se por um lado, Malaquias diz, olha, vocês estão prestando culto a mim, o Senhor dos exércitos, com um amor frio, sem convicção em seus corações. Mas agora ele diz, olha, vocês estão oferecendo a mim sacrifícios e ofertas com desprezo. O serviço de vocês, na verdade, é repugnante, é desprezível. Então ele vai falar acerca disto. Os sacerdotes que deveriam glorificar o nome de Deus, estavam envergonhando este nome diante do povo do Senhor. Veja que depois nós vamos observar isso aqui no texto, mas há uma cumplicidade maligna entre os sacerdotes, que eram os pastores do povo, e o povo. Eles entraram num acordo espúrio, maligno, contra Deus, então, da maneira que eles prestariam serviço ao Senhor. Veja que quando a Bíblia fala a respeito de culto, e isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra culto, ela tem a ver com serviço. Por exemplo, quando você entra aqui para prestar culto ao Senhor, a Bíblia então nos explica que isto é um serviço divino que nós prestamos ao Senhor. E esse serviço divino que prestamos aqui, na adoração a Deus juntos, que prestamos lá fora, ele não pode ser feito com um amor frio, distante, como ele acusa aqui nos primeiros 5 versículos, mas também não pode ser um serviço desprezível, de qualquer maneira, oferecendo então aquilo que não se oferecia a ninguém. Então os sacerdotes aqui deveriam ser filhos de Deus. No entanto, o versículo diz o seguinte, o texto aqui no versículo 6, o filho honra o pai. Então ele está dizendo, vocês se declaram meus filhos, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, diz o Senhor, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, nós temos uma denúncia aqui grave, e eu peço aos irmãos que nesta noite, nós todos que estamos aqui, atentemos também com a seguinte interrogação em nosso coração, para que Deus nos dê a resposta. Como eu tenho oferecido a Deus o meu culto? Porque talvez nós possamos, muito rapidamente, apontar o dedo para esta sociedade, para este mundo, e dizer, olha como as coisas estão, olha a que pé anda este mundo. Mas talvez nós mesmos, naquilo para o qual nós fomos chamados a fazer, estejamos fazendo de qualquer maneira, com desprezo, com um amor frio para com o nosso Senhor. Então, Malaquias confronta os sacerdotes, e quando ele confronta os sacerdotes, estes então respondem com arrogância. Veja aí o versículo 6, no final dele, quando Malaquias está confrontando, olha, se eu sou o pai, se eu sou o Senhor, então, cadê a honra para comigo? Cadê o respeito
diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, olha só a arrogância agora em que os sacerdotes respondem essa sentença de Malaquias. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Essa é a questão. E o profeta então começa a responder, bom, já que vocês perguntaram, em que vocês desprezaram o meu nome, e ele começa então a responder. Primeira coisa que o profeta responde, vocês estão oferecendo ofertas contaminadas sobre o altar. Então, na verdade, nós podemos lembrar aqui do que Isaías vai dizer lá no capítulo 1, muitos anos antes, mais ou menos aqui, alguns séculos atrás, né? Antes do que aconteceu aqui, pelo menos 2 séculos, olha, quando vocês vêm à igreja, quando vocês se apresentam no culto, que triste isso, né? Ele dizendo lá para o povo, no capítulo 1 de Isaías, quando vocês entram pela porta do templo, eu tenho nojo de vocês. Imagina Deus dizer isso. Imagina, meus irmãos, eu quero trazer a seriedade disso para nós nos dias de hoje. Eu sei que Malaquias está sendo duro aqui com os sacerdotes, mas é para que eles realmente se arrependam, e para nós nos nossos dias, né? Por que Isaías diz assim, olha, quando vocês se apresentam diante de mim, eu viro o rosto. Eu não quero ver vocês, eu não quero ver vocês se reunidos aqui. Imagina você vir à igreja, fazer as suas orações, cantar, e Deus dizer, olha, eu não quero ver você. Eu não quero a sua presença. Então é isso que ele está dizendo, olha, Deus está irado contra vocês, porque vocês têm desprezado o nome dele. E os sacerdotes arrogantemente dizem, mas o que nós fizemos? Qual é a nossa culpa? Vocês estão oferecendo sacrifícios contaminados no altar. E ele começa a falar a partir do versículo 7, olha só, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Meus irmãos, nós vamos olhar aqui, a palavra pão, nesse texto, ela significa alimento, e ela está se relacionando diretamente aqui dos sacrifícios determinados pela lei. A lei de Moisés, lá em Levítico, então, vai dizer exatamente o que precisava ser levado diante do altar. Que tipo de alimento, como ele deveria ser, que tipo de pão, tudo era bem especificado, bem determinado, o que você poderia levar de oferta. Se fossem animais, então, esses animais precisavam ser perfeitos. Perfeitos. Era o melhor. Você olhava a sua criação lá no seu pasto e escolhia o melhor. Esta era o que a lei determinava. Você vai lá em Deuteronômio, capítulo 15, e você vai ver lá, bem especificamente, Moisés, instruído, orientado por Deus, dizendo, olha, quando vocês levarem um animal, olhem bem, olhem cada detalhe dele, olhem se ele tem algum defeito. Se ele tiver defeito, não serve para Deus. Não serve. Negocia, mata para fazer churrasco lá na sua casa, alguma coisa, mas não leve. Não leve. E o Malaquias, então, se refere a isto. A palavra pão, quando vocês estão levando este sacrifício, vocês estão achando que Deus aceita qualquer coisa. Porque vocês estão pensando, a mesa do Senhor é desprezível. O que Malaquias está querendo dizer com isso? Bom, Deus aceita qualquer coisa. Afinal de contas, este animal vai morrer, o seu sangue será derramado ali, as suas partes divididas. Então, qual é a importância se este animal era cego, se este animal era coxo? Qual a importância? E com este pensamento, vocês estão considerando a mesa do Senhor desprezível. Por que o animal precisava, então, ser perfeito?
Por que ele não poderia ter, então, qualquer tipo de defeito? Porque ele apontava ao sacrifício perfeito de Jesus. Quando a lei, então, é instituída com os seus sacrifícios, não era a morte simplesmente do animal. É o que o autor de Hebreus vai nos explicar. Cada animal apresentado ali, o seu sangue derramado, apontava o Messias, aquele então, o Cordeiro de Deus que seria sacrificado na cruz, o homem sem pecado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas eles estavam então comprometendo esta figura poderosa do Antigo Testamento, com o seu desprezo pelas coisas do Senhor. Bom, se você olhar o texto, então, voltando aqui, quando ele vai dizer, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, o animal caiu no buraco, ficou aleijado ali, ou pegou alguma enfermidade, vai morrer mesmo, não serve para mais nada, vamos levar para a igreja. Não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Na verdade, meus irmãos, tinha gente aqui que estava mais preocupado com os homens do que com Deus. Eles estavam mais preocupados em agradar às autoridades humanas. Então, se ele fosse levar um presente ao seu governador, certamente ele não escolheria o cego, nem o defeituoso, nada disso, ele escolheria o melhor. Porque o que a ideia de Malaquias é, leva isso para ver se ele aceita. Leva isso para ver se ele vai te ser favorável. É claro que não. Então, de que maneira nós podemos aplicar isso a nós, como cristãos, nos dias de hoje? De que maneira, então, nós podemos ver que, muitas vezes, também, nós podemos cair no mesmo pecado, e a maneira que nós oferecemos o serviço a Deus, e leia-se novamente esse serviço como culto que nós prestamos ao Senhor, a nossa vida como um todo, em todos os detalhes dela. Meus irmãos, é terrível, mas muitas vezes nós gastamos mais em pizza, mais num tênis novo, do que numa oferta. Já parou para pensar nisto? Muitas vezes nós retemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas não pensamos duas vezes para gastar uma quantia imensa num celular, ou numa viagem, ou numa roupa nova. E com isto, não pense que é diferente desta acusação que o Malaquias faz em relação aos sacerdotes e ao povo, dizendo, olha, vocês não têm coragem de oferecer o melhor para mim, mas têm coragem de oferecer o melhor para o governador. E muitas vezes, nos dias de hoje, nós achamos então que a mesa do Senhor continua desprezível, que o Senhor pode aceitar as sobras do nosso tempo, as sobras das nossas forças. Muitas vezes podemos, como jovem, quem sabe, os jovens que aqui estão esta noite, possa pensar que, quando ficarem mais velhos, poderão se dedicar mais ao Senhor, poderão se dedicar mais profundamente à santidade. Não está desprezando a mesa do Senhor? Não está dizendo que o Senhor não merece o melhor das suas forças. Muitas vezes, como empresário, ou como homem e mulher de negócios, possamos pensar que o nosso tempo, então, tem que ser dedicado com maior exclusividade e profundidade no ganho do dinheiro. Afinal de contas, eu preciso viver, Deus entenderá, Deus jamais entenderá, porque isto é dizer que a mesa do Senhor é desprezível. Muitas vezes, então, quando nós retemos aquilo que nós sabemos que pertence ao Senhor, nós estamos desprezando a mesa do Senhor. E não pensemos nós, e eu coloco nós aqui porque eu estou falando a nós, como igreja, que isto não seja um pecado contra o nosso Deus. Meus irmãos, não se engane, eu não estou falando aqui de prosperidade,
Eu não estou falando aqui da questão financeira puramente, mas não se engane, a maneira que você oferta a Deus indica o que está em seu coração. Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus mesmo nos alerta lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, e aí estará também o teu coração. E a mesma coisa nós podemos encontrar aqui no texto de Malaquias, quando ele no versículo 9 diz o seguinte: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias não está ensinando aqui de forma alguma nenhuma barganha com Deus, mas ele está ensinando a nós aqui que nós não podemos fazer as coisas, o serviço a Deus de qualquer maneira. Como diz Davi, eu não posso oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. E esta é a verdade. Bom, pessoas dizem amar a Deus, dizem amar a sua obra, mas só podem comprovar isso quando dão o melhor de si e dos seus recursos ao Senhor. Duro é esse discurso, mas Paulo também o faz lá em 2 Coríntios, capítulo 8, quando ele vai instar com a igreja de Corinto, dizendo, olha, contribuir, ofertar, temas esses sensíveis dentro da igreja, certamente, mas é uma bênção, é uma graça que o Senhor concede a cada um de nós. Não pense você que Deus, ó cristão, você que é crente, não pense que Deus colocou dinheiro em sua conta, fruto do seu trabalho, só para que você compre o melhor tênis, só para que você faça a melhor viagem, só para que você tenha o último celular da moda. Não! Ele fez isso para que você o sirva com aquilo que Ele colocou em suas mãos, a menos que você entenda que tudo isso é fruto do seu braço, e que Deus não tem nada a ver com isso. Aí então, nós podemos lamentar, porque a palavra de Deus nos chama em outra direção. Bom, Malaquias, então, diz a esses sacerdotes desobedientes, seguindo aqui, né, a primeira questão que ele fala, olha, vocês estão contaminando o meu altar. A questão não era a falta de ofertas no altar, ela estava acontecendo. A questão não era a falta de sacrifícios, eles estavam vindo, mas a qualidade deles. A qualidade. A qualidade do serviço a Deus, então, estava lamentável, era desprezível diante do Senhor. Malaquias, então, diz aos sacerdotes desobedientes, olha, tomara que alguém fechasse as portas da igreja. Que alguém fosse lá e passasse um cadeado para vocês não entrarem aqui. Veja o que ele diz isso no versículo 10. Olha só o versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Feche a porta do templo, para que não acendesseis debalde, ou seja, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós. É triste. É triste quando nós ouvimos uma palavra dessa e nós possamos dizer, Senhor, é comigo. Como os discípulos de Jesus reunidos ao lado dele, ali na mesa, daquele momento fatídico, antes da crucificação, e Jesus fala, um de vocês vai me trair. E os discípulos ficaram tristes, eu acho que essa palavra tem que entristecer a gente, e eles disseram, Senhor, sou eu? É comigo? Será que é comigo? Quando o texto diz, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Ou seja, o que Deus está dizendo é que esse tipo de oferta Ele não aceita. É em vão. É irritar a Deus. É temeroso isto, que nós entremos na presença de Deus, no sentido do culto, e quando achamos que estamos fazendo alguma coisa boa para a nossa alma, saímos da nossa casa, vestimos a nossa roupa,
nos dirigimos ao culto, gastamos gasolina para isso, e chegar aqui de Deus dizer, olha, eu não queria nem te ver, eu não queria nem que você estivesse aqui. Eu creio que isso é uma temeridade para todos aqueles que temem o nome do Senhor, e realmente precisamos nos questionar, Senhor, é comigo? Porque é preferível não ter crença nenhuma, do que ter uma crença que não dá a Deus o que há de melhor. É preferível. Se o nosso conceito de Deus é tão baixo a ponto de pensarmos que Ele se agrada com uma adoração indiferente, sem amor, como é a primeira acusação de Malaquias, olha, vocês estão me prestando um culto sem amor. Sem amor. Vocês estão fazendo declaração de amor da boca para fora. Não tem amor no coração de vocês. Vem aqui, diz que me ama, e na primeira oportunidade, desculpa aqui a comparação, mas é uma comparação bíblica, fica com a outra, ou com o outro. Porque Jesus fala isso de Israel. Vocês se prostituíram. Disseram que me amava, mas ficou com o amante. Irmãos, isso era o que estava acontecendo com os sacerdotes e com o povo, que os sacerdotes estavam levando nessa direção. Ele vai dizer no versículo 11, que virá o dia em que os gentios adorarão o Senhor e exaltarão seu grande nome. Olha, ele está dizendo o seguinte aqui no versículo 11, mas desde o nascer do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. O que Deus está dizendo, olha, eu não preciso de vocês para adoração. Meu nome é grande em toda a terra. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Não é essa oferta, esse pão imundo que vocês estão trazendo. É oferta pura. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Que este nome grande entre as nações seja grande aqui, entre nós, no nosso meio. Nós entendemos aqui que houve um chamado de Deus a Abraão para que os judeus fossem uma bênção para toda a terra. Nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 12. Se tu uma bênção. E a descendência de Abraão, que era então a nação judaica, deveria ser uma bênção. Como poderia ser uma bênção dessa forma? Como poderia dizer às nações, olha, o Senhor é grande, oferecendo qualquer coisa. Mas também, esse mesmo chamado é dado à igreja, que ela deveria então levar o evangelho a todas as nações. Jesus fala isso lá em Marcos 16, levar o evangelho ao perdido. Mas como poderemos levar o evangelho a todas as nações se o nosso serviço for desprezível? Essa é a questão. Os sacerdotes, então, permitiam que as pessoas trapaceassem seus votos. Então, é aquilo que eu falei no início. Havia uma cumplicidade maligna. Eles entraram num acordo maligno. E que acordo maligno era esse? Que você, então, fazia um voto, o sacerdote não verificava a oferta, e aí, então, essa oferta imunda era apresentada com a conivência do sacerdote. Então, o que o texto nos diz agora, nos versículos 13 e 14, é exatamente isso. Diz assim, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós que ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador. Então havia aqui uma cumplicidade, que tendo um animal sadio no seu rebanho, ou seja, não é falta de condição, não é, olha, eu trouxe isso porque eu não tenho além de... Não, não se trata disso. Deus aqui deixa bem claro que a questão não é essa. Tinha um animal sadio no seu rebanho,
promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande, rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Meus irmãos, por que os sacerdotes desobedeciam à própria lei e poluíam o altar do Senhor? E ainda encorajavam o povo a fazer o mesmo, a adorar a Deus dessa forma desprezível, descuidada, que nós estamos vendo aqui. Um dos motivos, primeiro, eles não davam exemplo. Então, eram pastores que eles mesmos não davam exemplo. Eles não estavam dando a Deus o que tinha de melhor. Como é que eles iam exigir, então, do povo? Depois havia outro motivo. Os sacerdotes, então, eles perceberam, os sacerdotes tinham família, eles tinham boca para alimentar, e eles perceberam que as pessoas que faziam as coisas corretas, vamos pensar aqui, né? Todo mundo ia ao templo, mas aqueles que faziam a coisa correta, dava o melhor, dava aquilo que Deus exigia, eram poucos. Eles não iam sobreviver com aquele pouco. Então eles abriram. Eles abriram. Eles disseram, olha, tá bom, você não tem não quer dar o melhor, traz qualquer coisa, porque eles sabiam que pelo menos teria comida no prato deles. Então, essa motivação dos sacerdotes em pensar em si mesmos, afinal a economia não ia bem, os impostos eram altos, o dinheiro estava escasso, é melhor esse tipo de sacrifício, de oferta, do que nada. E dessa forma, então, eles desprezavam ao nosso Senhor. Bom, se Malaquias aqui, meus irmãos, ele começa então falando acerca do serviço, e ele vai dizer aos sacerdotes, olha, na verdade, o que vocês estão oferecendo é coisa contaminada. E ele também vai dizer agora, no capítulo 2, nós vamos dar uma olhadinha aqui, eu quero adentrar rapidamente aqui o capítulo 2, ele vai dizer então que os sacerdotes estavam desonrando o nome de Deus de outra forma. E era então desprezando o privilégio de serem sacerdotes. O capítulo 2, os primeiros 5 versículos dizem assim, agora, ó sacerdotes, ou seja, novamente é para eles, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. O que nós encontramos aqui era que os sacerdotes estavam considerando o seu chamado, o privilégio de serem sacerdotes como um emprego. Talvez isso seja muito real nos dias de hoje, e nós podemos fazer rapidamente aí uma comparação, e ela realmente é incentivada na Bíblia. Claro que o serviço do sacerdote é diferente do serviço pastoral, mas nós precisamos fazer essa comparação, não tem como. Muitos consideram o pastoreio como uma profissão, uma mera profissão, e não um ministério. E era exatamente isto que estava acontecendo aqui. Eles viam no sacerdócio um meio de ganhar dinheiro, de alguma forma enriquecerem ou terem aí o seu dinheiro. Então, servir no altar para eles, para aqueles sacerdotes, era trabalho, e não
um ministério. E faziam para si mesmos, e nunca para agradar ao Senhor. Infelizmente, meus irmãos, como eu disse, nós encontramos aí essa atitude nos nossos dias. Eu quero convidar aqui aos irmãos para dar uma olhada num texto que está aqui em Malaquias mesmo, capítulo 3, no versículo 11, nós encontramos aqui que essa atitude, olha só, a seriedade, essa atitude dos sacerdotes de considerarem desprezível também o seu próprio ministério, não só as ofertas, mas agora o seu ministério, teve consequência. E uma das consequências aqui foram as colheitas. Porque quando o texto diz aqui para nós a respeito da reprovação de Deus da descendência, ela também, a palavra descendência é a palavra semente. O que o texto está dizendo aqui para nós é que com essa desobediência dos sacerdotes e do povo, Deus não abençoaria nem as suas colheitas. E foi o que aconteceu no capítulo 3, versículo 11. Veja só. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Na verdade, já tinha acontecido isso, né? O Senhor falou, olha, se vocês voltarem, se vocês fizerem aquilo que deveria, eu vou repreender o devorador. Devorador aqui não é o diabo não, viu? Alguns colocam aqui, o devorador aqui é o diabo. Não, aqui é um gafanhoto. Um gafanhoto, literal, um inseto. Então, o que o texto está dizendo, olha, aqueles gafanhotos que vêm sobre a lavoura, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é um desequilíbrio natural. Não é apenas uma questão da natureza, que teve algum tipo de desequilíbrio ambiental e os gafanhotos se multiplicaram e atacaram. Não, esse é um juízo. É um juízo que eu mandei sobre a terra. E eu mandei esse juízo por causa da desobediência de vocês. Então está aqui, meus irmãos, que uma das coisas que o Senhor faz, na verdade, é que a própria atitude dos sacerdotes estava prejudicando a sua nação. Então, Deus impediria que a semente humana fosse produtiva. Também, não só a semente do campo, mas a semente humana. Se você pegar aqui o versículo 3 ainda, na primeira parte, ele vai dizer o seguinte, eis que vos reprovarei a descendência. Essa palavra aqui também agora é para os filhos. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, se vocês não se corrigirem, eu, primeiro, vou tornar vocês estéril, e os filhos que tiverem serão rebeldes. Eu creio que pior do que não ter filhos, é ter filhos rebeldes. É ter filhos rebeldes. Filhos que não temem a Deus, que não te obedecem, que são não bênção, mas maldição na sua vida. E é isso que o texto está dizendo aqui, aquele sacerdote. É triste não ter filhos, mas é pior ainda ter filhos que partem o coração dos pais constantemente e trazem tristeza ao lar. Isso seria então... Mas não é só. Ele está dizendo ainda, olha, se vocês continuarem assim, quando um animal era trazido ao altar, ele tinha um ritual, eles estavam falhando nesse ritual, mas de comparar e ver se está tudo bonitinho, tudo certinho, é uma boa oferta, mas depois eles então cortavam esse animal e alguns pedaços eram queimados, outros eram dados ao sacerdote, e essa parte intestinal, então, com os excrementos, eram jogados fora. Olha o que o texto diz. No versículo 3. Então, olha, eu vou reprovar a descendência, a semente, tanto no sentido da terra, quanto no sentido de filhos, e eu vou atirar excremento ao rosto, ao vosso rosto. Irmão, isso aqui é uma imagem muito forte. Na verdade, uma possibilidade de tradução aqui é, eu vou esfregar o nariz de vocês nas fezes dos animais. É triste que
os sacerdotes, representantes de Deus, que deveriam, então, encarar este serviço como o ministério que era, estava encarando de outra forma. O Senhor diz, eu vou esfregar o excremento dos sacrifícios nos vossos narizes, e vocês serão jogados junto com ele. Olha só, se vocês consideram desprezível a minha mesa, eu considero desprezível vocês. Essa é a resposta de Deus àqueles sacerdotes que estavam tratando o Senhor sem respeito. Se vocês me tratam sem respeito, eu tratarei vocês como lixo. O texto é forte. De fato, o texto é forte, mas mostra a seriedade do que Deus está dizendo a esses sacerdotes, que era um privilégio ser um sacerdote, servir no altar, ministrar no templo, ensinar a lei de Deus ao povo, mas eles estavam desprezando tudo isso. Não tinham temor algum de Deus e tratavam as coisas sagradas como se fossem coisas comuns. Bom, ainda do versículo 6, do capítulo 2, ao versículo 9, nós encontramos aqui Malaquias, então, trazendo a questão de outro pecado do sacerdote. Eles tinham se afastado da lei de Deus. Então, olha, a oferta vocês tornaram desprezível. O chamado vocês tornaram desprezível. O ministério de vocês. Agora, vocês tornaram desprezível também a lei de Deus. Então, a partir do versículo 6, a Bíblia diz, a verdadeira instrução esteve na sua boca. Falando acerca de Levi, quando ele faz uma aliança, né, com Levi. Ele fala isso no versículo 6. Olha, eu fiz uma aliança com Levi, então Levi aqui é a representação do verdadeiro sacerdote. Quando ele vai dizer no versículo 6, a verdadeira instrução esteve na boca dele, e a injustiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Esse é o trabalho do sacerdote. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Bom, essa é a função. Aqui nós podemos dizer, é para pastor, é para professor de escola dominical, é para líderes de sociedades, é para todos aqueles que de alguma forma estão investidos da autoridade de ensinar a palavra de Deus. É para os pais e as mães em relação aos seus filhos, ou seja, nós ampliamos aqui a responsabilidade que temos em ensinar a palavra do Senhor e colocar muitos no caminho de Deus. Mas veja aqui, o versículo 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho. Então aqui, o sacerdote se desviou, mas não é só isso. E por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Então ele se desviou e desviou outros. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Bom, se os versículos 6 e 7 descrevem como devem ser os servos de Deus, né? Então, verdade em seus lábios, obediência no seu proceder, comunhão com Deus, responsabilidade de levar outros a Cristo. Então, os sacerdotes não estavam seguindo esse padrão. Não estavam. Né? Ou seja, eles estavam se desviando daquilo que Deus havia estabelecido para eles. Meus irmãos, já era terrível os sacerdotes estarem transgredindo a lei, mas levar outros a tropeçar era inaceitável. Como nós vemos isso nos nossos dias? Como nós vemos aqueles que deveriam instruir a outros, tem sido motivo de escândalo.
Como é triste, vez por outra, ouvirmos, então, pessoas de púlpitos ou pessoas investidas de alguma autoridade religiosa desviando tantos do caminho do Senhor. Como é lamentável ver tantos, então, que deveriam ser exemplos, cometendo pecados grosseiros e escandalizando o nome do Senhor. Vez por outra, nós vemos uma enxurrada de pregadores, então, de internet, não só no Brasil, mas em outros lugares, cometendo, então, escândalos, pecados grosseiros, ensinos, então, de demônios, e com isso se desviando daquilo que o Senhor coloca aos seus ministros. Então, esses sacerdotes eram nocivos. Deveria ser afastados. Não poderiam exercer o ministério que eles estavam exercendo. Eu creio que, falando aqui, seja um professor de escola dominical, seja, como eu disse, um líder de sociedade, seja alguém investido de autoridade, como presbíteros, diáconos, pastores, ou qualquer outra autoridade, pais e assim por diante, nós precisamos de 4 características para que possamos, de fato, ser aquilo que Deus espera que sejamos. Primeiro, eu creio que, encabeçando essa lista, é a experiência pessoal de salvação. Eu creio que hoje de manhã nós vimos isto. Talvez muitos joios estão ensinando o caminho do Senhor. Não há experiência de salvação ainda na vida desta pessoa. Ela não tem uma convicção pessoal de fé em Cristo. Estão ensinando. Segundo, eu creio que é um chamado claro do Senhor para aquilo. E eu creio que esse chamado é reconhecido pela igreja. Quando vê, então, dotações, capacitação dada por Deus àquela pessoa para exercer aquilo, é preciso isso. Terceiro, eu creio que é importante um amor profundo pela palavra de Deus e pelo conhecimento desta palavra. Pessoas que amam a Bíblia. Como que alguém pode ensinar a palavra de Deus se nem lê a Bíblia? Então é necessário esse amor profundo. E por último, eu creio que um respeito muito grande pelo ministério que são exercidos dentro das igrejas. Seja alguém que canta num coral, seja alguém que leciona numa escola dominical, seja alguém que participa da equipe de canto, ou qualquer outra atividade, um respeito profundo pelo que ele está exercendo, para que ele não seja acusado de estar entregando pão imundo e desprezando a mesa do Senhor. Seja ele pastor, seja ele missionário, seja ele professor, membro do coral, ou qualquer outra atividade, servir a Deus é algo sério. É algo sério e merece o melhor que nós temos para oferecer. Não pense você que está de fora. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente, uma criança de Deus, Ele sempre vai exigir de você o melhor. O que você tem de mais precioso. Não pense que Deus te deu o que deu para que você faça o que quiser. Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos entender isso. Meus irmãos, os sacerdotes queriam popularidade. E eles distorceram a lei para fazer amigos. E talvez isso seja muito comum. Adocicar a mensagem da palavra de Deus, e nós vimos, infelizmente, isso é muito comum nos dias de hoje, o sacerdote, então, eles queriam amigos. Eles queriam amigos. Então alguém falava, olha, eu fiz um voto aqui com Deus,
de dar um animal aqui de oferta. Não, pode trazer o que você tiver lá, não precisa ser aquele bonito cevado lá. Não, traz o cego mesmo. E ele fazia amigos. Quantas vezes nós vimos isso? Distorcer a palavra de Deus, não tem problema. Você pode continuar nesta vida, não precisa mudança. Afinal de contas, isso é preconceito. Afinal de contas, Deus quer o coração. O resto não tem problema. Continue assim. Fazer amigos. Mas, meus irmãos, você pode ser amigo do mundo inteiro. Se você tiver só um inimigo, que é Deus, você está perdido. Você está perdido. Então é melhor ser amigo de Deus. E os sacerdotes distorceram a lei e fizeram amigos, mas perderam o respeito. Olha aqui o versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis. Quer dizer, vocês fizeram o que fizeram. Fizeram amigos, mas eu tornei vocês desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. O povo viu. As pessoas viram. E saiba de uma coisa, meus irmãos, as pessoas lá de fora, que não conhecem a Deus, estão de olho em vocês. E na gente. Na gente. Eles podem até te pressionar, mas hoje em dia todo mundo faz. Mas nós estamos no ano 2023. Mas o que é isso? Mas a primeira escorregada que você der, você se torna desprezível aos olhos deles. É o que o texto nos diz aqui, você se torna indigno aos olhos dele. Líderes com integridade têm inimigos. Líderes com caráter têm inimigos. Mas ainda assim conquistam o respeito das pessoas. Eles têm inimigo. Mas mesmo assim conquistam o respeito. Eu quero concluir rapidamente aqui, porque Malaquias nos alerta para alguns perigos. Eu quero mencioná-los aqui rapidamente em relação a isto. Primeiro, o perigo que eu acredito que nós somos alertados aqui por Malaquias é fazer a obra de Deus sem andar com Deus. E isso é possível. Isso é possível. Você fazer a obra de Deus, você vem, faz o serviço a Deus, a oração, os cânticos e assim por diante, mas você não anda com Deus. Isso é um perigo. Também creio que podemos correr o perigo na maneira que nós cultuamos ao Senhor, de forma irreverente, superficial e leviana. Nós corremos esse perigo. Nós corremos esse perigo no culto. Cada vez que você entra aqui. É interessante, uma coisa que nós aprendemos com os puritanos do passado é que eles se preparavam para o culto. Se preparavam. Então, eles tinham esse bom costume que talvez nós tenhamos que tomar mais atenção. No sábado, eles ajeitavam, então, todos os seus negócios, todas as suas demandas, e pensando aqui num contexto rural, eu tive o privilégio, no meu ministério, de ser pastor. Eu dava atos pastorais uma vez por mês, em uma congregação, num sítio. Era uma congregação, e as pessoas todas daquela congregação eram do sítio. E eles tinham culto só uma vez por dia no domingo. Só uma vez. O culto era às 10 horas da manhã. Não, 11 horas da manhã. O culto era 11 horas da manhã. Você fala, nossa, culto complicado, né? Porque chegando meio-dia vai dando fome. Não, eles já haviam almoçado, né? O pessoal do sítio almoça cedo. Então eles se preparavam. Quem já morou no sítio sabe que tem porco para dar comida, tem galinha, né? Tem as coisas lá, eles deixavam tudo arrumado, tudo bonitinho, tudo certinho, almoçavam, pegavam a família e iam para a igreja.
Essa era uma maneira que os puritanos também faziam. Eles organizavam tudo para que não houvesse nenhum impasse, nenhum problema para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, sem irreverência. Sem irreverência, ou seja, eu tenho que ter a mentalidade e passar isso aos meus filhos, que o culto é um local de reverência. Nós não podemos ser irreverentes. Nós não estamos aqui assistindo a um futebol, a um filme, nós estamos aqui cultuando, e se você for observar, aqui no capítulo 1 de Malaquias e o 2, quantas vezes, depois chega em casa e conta, quantas vezes aparece no texto a palavra diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o grande rei. Diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é uma figura bem plena de que o culto não pode ser feito com irreverência, nem de qualquer jeito. Então, irreverência, superficialidade. Superficialidade. Meus irmãos, se os sacerdotes naquela época cometiam isso, quem sabe nós? Toda hora olhando o celular. Toda hora preocupado com alguma coisa. E essa é uma maneira que nós podemos oferecer a Deus um culto superficial e leviano. Estamos aqui, mas não queríamos estar aqui. Eu vou porque, se eu não for, vão sentir a minha falta, daí fica chato, fica feio. Isso é levianidade. Não pode ser assim. E o texto diz, no capítulo 1, versículo 10, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor. Quando as coisas acontecem dessa forma, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Não pense, se você entrar no culto de forma irreverente, superficial e leviana, você vai sair daqui abençoado. Não vai. Pelo contrário. Pelo contrário. Saiba que o Senhor não deixa passar essas coisas. Também eu creio que há um alerta para nós aqui. Então, além de fazer a obra de Deus sem andar com Deus, de prestar a Deus um culto irreverente, superficial e leviano, eu creio que outro perigo que nós corremos é oferecer a Deus as sobras e não as primícias. As sobras. Está sobrando? O versículo 8 do texto diz, quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Então, nós encontramos isso no versículo 8, versículo 9, versículo 13, versículo 14, nos alertando, cuidado. É melhor você não oferecer nada do que oferecer sobras. Deus não aceitará tal coisa. Não pense que um servo ou uma serva de Deus. Uma coisa que nós sempre alertamos em relação, inevitavelmente nós precisamos alertar a isto, se você não é dizimista, não oferte. Não oferte. Não venha e coloque sua oferta, talvez até os presbíteros vão achar ruim comigo, né? Mas é bíblico. Porque se você não é dizimista e está colocando uma oferta no gasofilácio, você corre o sério risco de ofender a Deus. Porque é o que os sacerdotes faziam. Eles davam o que sobrava. E oferta sem ser dizimista é sobra. É sobra. E Deus não aceita sobra. Então, cuidado. Cuidado. Esse é um perigo que nós podemos correr quando oferecemos sobras e não primícias para o Senhor. E também o perigo de honrar mais a Deus do que os homens. O versículo 8 e 9 fala sobre isso, né? Olha, você nega a Deus, mas oferece ao governador. O governador você oferece, é o melhor, mas a Deus você nega. Então, nós corremos o risco de honrar mais aos homens do que a Deus, quando fazemos isso. E o povo estava tendo mais respeito com as autoridades políticas do que com o Senhor dos Exércitos. Precisamos atentar para esse perigo. Também creio que ele aponta para Jesus de duas formas, esse texto. A primeira, que Jesus se apresenta como o grande sumo sacerdote. E o texto de Hebreus vai nos deixar claro que Jesus Cristo é apresentado como sacrifício, a oferta perfeita,
não é a oferta imunda, desprezível, mas Hebreus capítulo 9, e eu quero olhar aqui com os irmãos, Jesus Cristo é a oferta perfeita, e Jesus Cristo é o sacerdote perfeito. Aqui em Malaquias nós temos os dois problemas, uma oferta defeituosa e um sacerdote defeituoso. Enquanto essa oferta que aponta Jesus deveria ser perfeita, mas não era. E o sacerdote que aponta Jesus deveria ser perfeito, mas também não era. E aqui nós encontramos aquele que é perfeito. Mesmo que todos falhem, o texto nos diz que Jesus Cristo, a oferta perfeita, é também o sacerdote perfeito. Hebreus 9, versículo 11, até o 14, ele diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ou seja, ele é a oferta, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Jesus Cristo é a oferta sem mácula, oferecida a Deus por nós, pecadores. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que fez a mediação entre nós e o nosso Deus. Também creio que esse texto aponta para Jesus de outra maneira, não só como sumo sacerdote, mas como pastor. E ele é o bom pastor. Ele é o pastor perfeito. Lá em João, capítulo 10, versículo 14, quando nós encontramos em Malaquias, em outros textos, dizendo que o sacerdote é o pastor do povo. Mas eles falharam nisso. E Jesus Cristo é o sacerdote e o bom pastor. João 10, versículo 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem, e eu dou a minha vida por elas. Jesus Cristo é o bom pastor. Todos podem falhar. Todos podem, em algum momento, como a gente diz, pisar na bola. Mas Jesus não. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida por mim e por você. Que Deus, então, nos abençoe, meus irmãos, nesse texto, nessa noite, com o alerta de Malaquias, no cuidado que precisamos ter no prestar culto a Deus. E ao sairmos daqui, precisamos orar e dizer: Senhor, me corrija. Senhor, não deixe eu entrar na igreja, não deixe eu fazer minhas orações no meu quarto, em minha casa, não deixe eu ler a Bíblia ou qualquer outro exercício espiritual de qualquer jeito. Mas que eu possa, de fato, ver o grande privilégio que eu tenho em Cristo Jesus, a minha oferta perfeita, o meu sumo sacerdote que fez mediação entre Deus e eu, para que eu possa prestar a Ele um pão puro, uma oferta pura, numa mesa pura, de coração puro. Que Deus nos abençoe. Convido você a ficar em pé e nós vamos, nesse momento, orar ao nosso Senhor. Aproveitando esse momento para você fazer também sua oração em seu coração diante do Senhor, agradecendo por estarmos aqui na igreja, prestando a Ele esse culto de adoração. Pai Celestial, certamente, Pai, há coisas que nós não conseguimos expressar com as palavras, e sabemos que
podemos dizer todas as palavras possíveis, mas se o teu Espírito não agir em nossos corações, não há transformação. E por isso, Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa agir em nossos corações. Senhor, que esta igreja, neste local, nós que aqui estamos nesta noite, jamais nos apresentemos diante do Senhor com um coração irreverente, superficial e profano. Mas pelo contrário, Senhor, nós ofereçamos ao Senhor um culto verdadeiro de adoração, de lábios que professam o teu nome, de corações que creem no Senhor. Pai, em nome de Jesus, se há alguém entre nós, Pai, que está frio em sua adoração, em sua fé, em seu amor, que tem tratado, quem sabe, com superficialidade, adoração ao Senhor, que seja nesta noite, Pai, restaurado e abençoado pelo Senhor. Se porventura, Pai, entrou alguém aqui que ainda não conhece a salvação que há em Cristo, também clamamos, Pai, em nome de Jesus, traga luz a este coração. Nos despeça, Pai. Nos faça entender que ao sairmos daqui, nós continuamos em adoração ao Senhor. Com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, com o que nós trabalhamos, estudamos, falamos, que nós tenhamos a plena convicção que nisso tudo nós prestamos culto ao Senhor. Nos ajude a fazer o melhor. Fazer para o Senhor, sem medo dos homens, mas temendo ao Senhor. Nos leve em paz, nos dê uma semana abençoada em Tua presença e nos leve, Pai, debaixo do cuidado paternal do Senhor. Toma em Tuas mãos os enfermos, irmãos e irmãs que estão lidando, Pai, com problemas de saúde, quem sabe problemas familiares, outros financeiros ou de outra natureza, nós queremos apresentá-los diante do Senhor, clamando, Pai, a intervenção graciosa, sobrenatural e abençoadora do Senhor. Ó Senhor, fica conosco e principalmente recebe nosso culto de adoração. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso amado Senhor. E agora, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor grandioso e gracioso de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, as ternas e doces consolações do Santo Espírito, repouse, amados irmãos, sobre nós que estamos aqui neste local, e sobre a Igreja de Deus espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.